Aqui eu vou mostrar como fazer uma brandura no decote aqui do corpete, para que fique tudo bem encaixado, tudo bem certinho, não fique nenhuma sobra, para que tudo se assente, principalmente onde faz essa curvatura aqui do seio, né, onde faz essa curvatura aqui, para ele ficar bem certinho, tá? Isso precisa ser feito no tecido principal e também no tecido do forro, antes da gente juntar essas partes aqui e antes de embutir depois, se esse corpete vai ter uma basezinha de tule aqui em cima, certo? Então, como que a gente faz essa costura? Eu vou vir aqui, vou vir desse lado, que fica mais fácil, porque aqui eu já coloquei as barbatanas. E eu posso vir aqui, ó, do centro costas, vou tomar uma distância de, pode ser 1 centímetro ou um pouquinho antes de ser 1 centímetro. É melhor um pouquinho antes, porque daí eu não corro o risco dessa costura ficar aparecendo quando eu embutir, né? Então, ó, eu vou vir tomando essa mesma distância aqui, eu vou vir costurando com quase 1 centímetro, mais ou menos um 0,75, 8 milímetros, tá? Quase 1 centímetro aqui. Eu vou costurar no ponto 3,5, sem retrocesso, eu só venho. É uma costura para travar o meu decote e também para dar uma embebida nessa parte onde fica viés, nessa parte mais curva. Aí venho vindo. Sem retrocesso, eu finalizo. Agora, a próxima etapa é conferir todas essas marcações aqui. Eu posso pegar o meu molde. Essa modelagem eu ensino lá no curso Método Pérolas da Costura. Esse vídeo é para uma aluna. Então, aqui eu encontrei o meu molde e a gente vai conferir. Então, aqui eu peguei a parte das costas, a outra parte das costas, vou dobrar as margens de costura aqui e vou conferir esta parte de cima. Então, vou dobrar aqui costura também. Eu vou conferir lá. Até aqui, ó, costas tá ok. Esse outro molde aqui também, ele é assim. Ele tem um transpasse nas costas, esse aqui que eu fiz. Vou dobrar minha margem de costura. Pra ver, ali, ó. Aqui eu dobro, porque foi costurado. E aqui tá o centro costas, onde eu vou poder fazer o acabamento pra fazer o transpasse. Então, aqui ainda não foi costurado. Então, eu deixo ele assim. Vou medir aqui, ó. Tá batendo, tá tudo certo. Tá ok, costas tá ok. Essa costura só me ajudou a travar aqui. Agora, a gente vai observar aqui na parte da lateral, da frente, onde pega essa curva. Vou dobrar aqui também, ó, minha costura. Aqui também vou dobrar essa costura. E vou analisar lá. Coloco bem certinho aqui onde foi feita essa junção. Ali. E venho até onde dá a minha lateral aqui. Ó, ele bateu bem certinho, tá? Bateu bem certinho. Se no teu caso ele não bater, ele ficar frouxo, você aperta mais um pouquinho, porque onde o tecido tá assim, a tendência é ele ceder, né? A fibra vai laceando, ela vai cedendo, tá? Ó, bateu certinho, ótimo, beleza. Tá travadinho aqui. Agora vou conferir esse molde aqui da parte da frente, né? Mesma coisa, vou dobrar minha margem de costura aqui, vou posicionar bem certinho ali, ó, no meio. Venho vindo e, opa, aqui cedeu mais, né? Então, ó, cedeu um pouquinho mais aqui. Porque tá curvo, é um decote um pouco mais profundo, né? Então, a gente precisa corrigir. Como que a gente vai fazer isso? Aqui.
Eu vou precisar do meu desmanchador de casa. E aí eu vou dar uma apertada neste ponto aqui. Então eu venho, eu vou pegar aqui, ó, um pontinho. Não tem um lugar bem específico, tá? Não tem um lugar assim específico. Pode ser aqui no meio, pode ser um pouquinho pra cá, pode ser um pouquinho pra cá. Então você define. Eu vou começar aqui em cima. E aí eu não vou vir assim, com essa faquinha dele pra cortar o meu ponto. Porque eu não vou desmanchar. Eu vou vir com a parte das costas dele. E eu vou, ó, levantar o meu ponto. Eu vou dar uma puxada nele pra meio que franzir aqui, mas sem franzir. Então eu dou uma travada no ponto. Aí eu vou puxando com a unha e ele vai ficando menor, ele vai formando como se fosse uma conchinha. Aí posso vir um pouco mais para cá e também faço esse aperto aqui. Puxo o meu ponto ali e vou distribuindo. Ó, vou distribuindo. E aqui ficou mais travado a minha costura. Vou dobrar bem no meio aqui para a gente poder verificar o quanto que ele já encolheu. Então, ó, arrumo bem, aqui venho vindo, alinhando com o outro. Olha o quanto que ele já diminuiu aqui. Aqui está a costura, lá do outro lado. E olha onde veio parar a costura desse TDK. Então, ela se deslocou praticamente 1 centímetro. Eu consegui embeber o meu decote. Isso vai ajudar a desenhar melhor aqui o meu decote. Ele vai dar um aconchego para o meu seio, tá? Então, vai dar um contorno melhor, vai fazer ele encostar mais na pele. Vai ficar bem bonito aqui, tá? Então, assim que a gente faz. Olha como ele não fica nada franzido. Fica tudo certinho. E aí, se eu precisar fazer na cava, eu também faço na cava. Eu também posso embeber aqui um pouquinho na cava. Eu posso provar assim, né, com essa costura já feita e já puxar em alguns lugares o ponto para ficar no mesmo tamanho do molde. E aí eu posso provar lá na minha cliente para ver se está tudo certo antes de embutir, antes de fazer o acabamento final aqui. Porque aí se eu sentir que precisa apertar mais um pouquinho, né, exemplo aqui na cava, eu ainda consigo fazer esse aperto aqui, tá? Porque essa costura ela precisa ser feita antes da gente embutir lá no forro. Aí a mesma coisa que eu fiz aqui, eu preciso fazer deste lado de cá. Então eu vou medir, eu vou posicionar, ó, tudo alinhadinho aqui, as costuras, ó, vou posicionar certinho. Ó, posicionei junto ali, vou alfinetar, porque daí me facilita fazer o ajuste quando eu travo aqui. Travei ali, vou travar aqui também, costura com costura, tudo bem certinho. Pronto, travei. Já posso conferir costas aqui para ver se tá tudo certo, ó. Costas tá tudo ok. Tá tudo no mesmo tamanho. Vou conferir agora esta costura aqui da minha cava e também tá, ó, tá no mesmo tamanho do outro lado ali. Então, aqui não precisa mexer porque ela ficou igual ao meu molde, né? Ela não tá maior. Mas se eu quero dar uma apertadinha, se eu quero contornar melhor o seio, eu posso dar uma apertadinha aqui para que ela fique até um pouco menor do que o meu molde. Não tem problema se ficar um pouquinho menor do que o molde. Eu posso encolher um pouco mais aqui. É como se eu desse, é como se essa pence aqui, ó, de cava, eu aprofundasse um pouquinho mais. Só que em vez de eu tirar aqui no meu molde, eu só tô apertando aqui, ó. E aqui eu tô deixando o volume para ele desenhar melhor o meu seio. Porque se eu tiro muito aqui, se eu venho muito tirando sempre até o bico, eu vou acabar sempre tirando muito tecido, eu vou acabar criando uma ponta, um bico muito grande aqui. E eu não posso criar bico aqui, eu preciso ter essa região um pouco mais suave para ter um contorno de seio mais redondo, certo? Então aí eu faço esse mesmo processo, eu diminuo aqui, encolho um pouquinho, tá? Para ele ficar mais acomodado, mais certinho. E agora aqui na frente eu vou precisar fazer o ajuste. Então, esse lado foi o lado que eu apertei. Olha como ele se deslocou um pouco mais. O centro, né, mudou de lugar. E eu venho então desse lado onde não tem o aperto e vou fazer o aperto até ele igualar o outro lado. Aí eu puxo aqui com cuidado para não cortar o ponto.
Vou medir de novo para ver se bateu, se tá certo. Ó, bateu, ficou certinho aqui. Se vê que precisa puxar mais um pouco, pode puxar mais um pouco também. Certo? Então, é isso. Agora eu posso levar lá no ferro e eu posso passar. Porque quando eu passo, o ferro, o calor do ferro, o vapor, ele vai ajudar a fibra do tecido se acomodar assim, mais travadinha, né? Então vai ajudar a fibra a ficar no lugar. E também vai ajudar depois, na hora que eu for fazer todo o restante do acabamento, embutir o forro aqui. Porque vai ficar tudo acomodado, tudo bem bonito, sem franzir, tá? Lembrando que esta modelagem que eu mostrei aqui, eu ensino lá no meu curso Método Pérolas da Costura, no módulo 2. Esse é o decote coração. Este vídeo aqui é para mostrar para uma aluna como fazer a brandura no decote coração. E é isso.